Bem, dou as boas-vindas a todos e a todas, né, ao primeiro mini curso da APP junto com a Unifespa, e nessa ocasião com a doutora Edmara Santos e com o professor mestre Sidney Dias dos Santos, bem, e vão ministrar esse mini curso chamado Cultura, Literatura e Identidade na Amazônia, uma perspectiva intercultural. Para nós da APP, é um prazer enorme, professores que vão ministrar esse curso, poder estar realizando, poder estar presente nesse evento e começar a consolidar esse vínculo que a APP, junto com o professor Suéder, está procurando fazer com a Unifespa. Bem, nós íamos fazer uma proposta de curso de imersão, ali na Unifespa com vocês, mas não foi possível realizar por questões alheias, sobretudo econômicas, atuais do nosso país, aqui na Argentina, mas com certeza em algum momento vamos realizar esse evento. Eu vou apresentar brevemente, bem, então aqui no site da APP, nós temos publicado já, o vídeo do minicurso, bem, e uma apresentação da professora, bem, Edmara. Ela é doutora em letras, na área de concentração em estudos de literatura e linha de pesquisa em teoria da literatura e literatura comparada pelo programa de pós-graduação em letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Atualmente é professora de literatura no curso de letras da Unifespa e lidera o grupo de estudo Mulheres, Emancipações e Literaturas. Também é professora no mestrado profissional em letras em rede nacional, o Prof. Letras da Unifespa, e desenvolve estudos e pesquisas nos seguintes temas: mulher e literatura, literaturas contemporâneas de mulheres negras brasileiras, educação antirracista e práticas de letramentos nas escolas do campo e da cidade. O professor Sidney Dias dos Santos é professor da rede pública do Estado do Pará, na cidade de Pacajá, onde atua há 25 anos no magistério. É graduado em letras pela Universidade Federal do Pará e especialista em língua portuguesa e literatura, também pela Universidade Federal do Pará. E mestre em letras pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa. Desenvolve projetos voltados ao letramento literário com seus alunos e, em seu tempo livre, dedica-se à escrita de crônicas e também poemas. É casado e pai de 2 filhos. Bom, apoiam, então, este minicurso da APP, como vocês podem ver aí, o Instituto Guimarães Rosas de Buenos Aires, a Embaixada do Brasil, com quem a APP, a Associação Argentina de Professores de Português, tem um convênio, uma minuta de entendimento assinada, e nós estamos trabalhando em conjunto, e é lógico o apoio da Unifespa para que esse evento aconteça. Recordando que esse é o primeiro minicurso, e o segundo minicurso vai ser na próxima sexta-feira, dia 26, com o professor Suéder, e já vai ser sobre o plurilinguismo, relacionado já com o ensino do português como língua materna no Brasil. Passo, então, a palavra à professora Edmara, ao professor Sidney, e depois, durante o minicurso, eu vou passar aqui o link para vocês também registrarem a sua participação para a elaboração dos certificados, serão emitidos durante a semana. Como está sendo feito através do Meet, é lógico, que nós respeitaremos a dinâmica que os professores propuserem, mas facilita essa interação. Desejo, então, um ótimo curso e agradeço imensamente, em nome da APP, a participação de todos vocês, colegas e colegas, colegas, estudantes e dos professores ministrantes. Então,
Bom curso e sucesso. Obrigada, professor. Obrigada a todos e todas presentes. Obrigada pelo convite. Agradeço, professor, não sei se estão me escutando direitinho. Agradeço, professor, né, por essa parceria, também por ter lembrado do meu nome, né, como sendo uma das professoras aqui da Unifesp. Bom, aí a dinâmica que eu e o professor Sidney pensamos, eu vou primeiro apresentar um pouco, né, um pouco da pesquisa que eu venho desenvolvendo atualmente, incluindo um pouco o recorte da minha tese, e depois o Sidney vai apresentar algo mais prático, né, algo mais, uma proposta pedagógica, né, a partir do que a gente vem desenvolvendo de pesquisa aqui na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Eu vou aqui só tentar compartilhar a tela, porque eu fiz um slide, né, alguns slides aqui. Acredito que nesse formato, né, online, então a gente precisa um pouco de slide para a gente ter um pouco essa noção e essa visão um pouco. Bom, eu pensei num título, né, a partir do tema, né, cultura, literatura e identidade na Amazônia, uma perspectiva intercultural, né? Então, o título que eu pensei foi partindo um pouco realmente dessas minhas pesquisas que eu venho desenvolvendo ao longo aí de 10, 15 anos, né? E, então, eu estou trabalhando ultimamente, né, com pesquisas com literaturas de mulheres negras, e também mulheres negras brasileiras, e inclui também as mulheres negras na Amazônia. Então, eu estou falando de um recorte de uma Amazônia, porque aqui a gente tem várias Amazônias, né? E eu estou falando da Amazônia paraense, de uma parte da Amazônia, que é o estado do Pará. Então, as mulheres, as escritoras que eu trabalhei e estou atualmente trabalhando, né, pesquisando, são escritoras do estado do Pará, né? E eu estou falando do sudeste do Pará, né, que é também aqui a gente tem uma diversidade imensa, né? Eu não sou de Marabá, mas eu estou em Marabá há quase 10 anos. Eu vim para cá para trabalhar na Universidade Federal, logo quando ela surge, em 2014. E eu estou aqui trabalhando, mas eu sou de uma parte chamada Nordeste Paraense, que fica muito mais próximo da capital, Belém do Pará, né, do que onde eu estou, porque Marabá, de ônibus, são 12 horas de viagem, né, então fica bem um pouco distante da capital. E quando eu chego aqui em Marabá, né, nessa cidade, que a gente chama e a gente se identifica e conhece ela como uma cidade de fronteiras, porque é uma diversidade, é uma cidade muito diversas, né, que tem muitas diversidades culturais, de linguagem, então, muito diferente de onde eu venho, porque o Nordeste paraense é um lugar onde a gente tem uma cultura ribeirinha muito forte, né? E aqui a gente tem é uma cidade de fronteira, porque aqui há essa mistura de sujeitos que vem do sul do país, do Brasil, que vem do sudeste do Brasil, então do nordeste do Brasil. Então, a relação aqui com a estrada, que a gente chama, com a estrada, a relação é muito forte. E eu venho de uma relação com o rio, com os rios, muito mais forte na minha cidade do que aqui. Então, o primeiro estranhamento que eu tenho ao chegar nessa cidade, chamada Marabá, é essa relação, essa questão com os rios, né? Eu venho, porque de onde eu venho, no Nordeste paraense, a nossa relação é muito forte com o rio, né? De transporte, né? A gente vai para a capital de barco, né? Tem a opção de ir de barco, né? Então, a gente tem esse fluxo e essa intimidade muito grande. Aqui em Marabá, não.
né, o rio que existe aqui, o rio Itacaiunas, o rio é mais para contemplação, né? Se tem, lógico, uma população ribeirinha, mas é muito pouco. Né? Por que eu estou fazendo todo esse contexto? Né? Para a gente tentar compreender onde é que eu estou, de onde eu estou falando, né? De que lugar eu estou falando. E aí, pensando em tudo isso, né? nessa diversidade, nessa pluralidade de sujeitos, de culturas, né? De linguagens, eu pensei nesse título, né? Literaturas de Mulheres Negras Amazônidas. Ser, escrever, viver nos séculos 20 e 21. Então, a ideia é essa mesmo, apresentar para vocês essas escritoras, né, com o modo como elas vivem, o modo como elas escrevem e o modo de ser mesmo nessa diversidade que é a Amazônia. E aí, eu parti do século XX e do século XXI, por conta do século XX, por conta da escritora que eu trabalhei na minha tese, que inclusive vai ser a mesma escritora que o Sidney vai trabalhar na dissertação, por isso eu não vou aprofundar muito nessa escritora, Neida de Moraes, o Sidney vai aprofundar um pouco mais, mas eu vou tentar apresentar para vocês. Como o professor já mencionou, faço parte da Faculdade de Estudos da Linguagem, a FAEL, né? Tem um grupo de pesquisa chamado GEMELS, que é o Grupo de Mulheres Emancipações Literaturas, né? E eu estou nessa universidade, faço parte dessa universidade, que é a Unifesp. Deixa eu ver, vou tentar aqui passar para vocês aqui. Bom, então, né? A gente da literatura, sempre a gente vem com essas questões, né? Como diz o Sidney, nas minhas horas vagas eu sou poeta, eu sou cronista, né? Então, tem algumas inspirações que eu costumo, né, ler, costumo me debruçar, costumo entender um pouco os pensamentos para poder compreender algumas coisas da minha pesquisa. E uma delas é a Conceição Evaristo, né? Essa escritora negra, contemporânea, né, brasileira, que escreve literatura, que é ensaísta, que foi professora, que agora é aposentada, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, essa escritora, né, que escreve, que tem uma larga escrita na literatura negra brasileira, né, é uma dessas mulheres que me inspiram a a pesquisar e a entender esse universo da mulher negra, não só na Amazônia, mas da mulher negra no Brasil. Então, eu trago essa frase aqui, esse fragmento da Conceição, porque é muito significativo para mim, porque é o primeiro momento que eu entro em contato com Conceição. Já conhecia através dos livros, mas pessoalmente é o momento que eu a conheço, que foi num colóquio de mulheres na Universidade de Minas Gerais, na UFMG. E lá, na ocasião, ela apresenta uma palestra e ela escreve um texto que, inclusive, está nesse livro aqui, Arquivos Femininos, né? Literatura, Valores e Sentidos, que é uma coletânea de vários ensaios que é organizado pela professora Constância Lima Duarte. E naquela ocasião, né, a Conceição escreveu um livro, escreveu um ensaio, né, apresentou para a gente, e essa frase fica muito emblemática para mim, principalmente no período da pandemia, né? Todos nós vivemos esse período, um período muito difícil, vários amigos se foram, né? E essa frase, esse fragmento sempre me colocava nesse lugar de esperança, como diz o Paulo Freire, né? Do esperançar, de usar a esperança para continuar a viver e a fazer as pesquisas. E aí ela diz o seguinte: com calma, sigo em frente, que precisávamos naquele momento de muita calma, mirando o andor sagrado da esperança.
e levo minha vela, que é a minha escrita. Então, essa frase ficou muito emblemática para mim nesse período, por conta de tudo que a gente vivenciou. E precisávamos, naquele momento, de muita calma para a gente seguir em frente. E também de muita esperança também para continuar. Além da Conceição, tem uma outra escritora, uma outra pensadora e teórica norte-americana, estadunidense, chamada Bell Hooks. A Bell Hooks, eu tenho vários livros, mas tem um livro dela que eu acho muito interessante, que é esse aqui, Ensinando a Transgredir, né? A Educação como Prática da Liberdade. A Bell Hooks vem com esse livro, né? É um livro que é da década de 80, mas no Brasil, como esse mercado editorial é um pouco difícil, a tradução só foi em 2020, a tradução desse livro. E a Bell Hooks é essa teórica, né, que já faleceu, e esse livro ele é muito emblemático nessa questão de nos levar para esse lugar da sala de aula, de entender esse lugar da sala de aula, né? E a Bell Hooks, ela conversou, na segunda parte desse livro tem uma entrevista com Paulo Freire, né? Então ela traz muito por isso a educação como prática da liberdade, porque vem muito desse pensamento e dessa perspectiva de Paulo Freire, né? E essa parte eu leio muito para os meus alunos também por conta dessa ideia da gente entender a sala de aula, né? Não apenas como esse lugar de limitações. Sabemos, no Brasil, a sala de aula, a educação, de uma forma geral, é muito desvalorizada, a gente tem toda essa questão, né? Mas a Bell Hooks também me leva para esse horizonte da esperança, né? Quando ela diz o seguinte: a sala de aula, com todas as suas limitações, e sabemos, e o professor Sidney está no chão dessa sala de aula, né, de uma escola na Amazônia, que também tem todas as suas particularidades, muito diferente do chão da escola do Sudeste, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, né, de Minas Gerais. Então, são outras limitações. Continua sendo um ambiente, sim, de possibilidade, né? E a pesquisa do professor Sidney nos leva para esse lugar de possibilidade, para esse lugar de entender que é possível ainda esperançar na educação, pensar a educação por outras perspectivas, por outras vertentes. Temos oportunidade de trabalhar pela liberdade, de exigir de nós, de nossos camaradas, uma abertura da mente e do coração, e que nos permita encarar a realidade ao mesmo tempo em que, coletivamente, então, acho que a ideia também do coletivo ela é muito importante, né? Não só pensar no individual, mas entender que o coletivo ele é essencial para que essa educação, para que essa sala de aula, para que as nossas metodologias, né, cheguem e continuem atravessando os nossos alunos. Imaginamos esquemas para cruzar fronteiras, para transgredir esse currículo, transgredir essa forma tradicional, né, de ministrar a aula, de entender a aula, porque eu digo muito para os meus alunos, quando eu dou aula, que nós estamos no século XXI, mas o currículo das escolas brasileiras ainda estão no século retrasado, no século XIX, no século XX, por muitas questões, né? E uma delas é essa, né, de entender que a gente precisa transgredir e que a educação é esse lugar mesmo de prática de liberdade, né? Então, e aí dialoga muito com Paulo Freire, não entender que há um diálogo entre professor e aluno, né? Que há essa troca de saberes, né? Que o
o aluno não vem a partir da sua cultura, a partir da sua casa, da sua família, vem com uma bagagem cultural, uma bagagem linguística, uma bagagem literária, uma bagagem, né, que precisa ser interagida, escutar esse aluno é importantíssimo também. Então, são essas duas mulheres que me inspiram, entre outras, que vêm me inspirando. Diante disso, dessas inspirações todas aí, eu pensei em algumas questões para a gente entender aqui a escrita dessas mulheres escritoras no século XX e no século XXI. E aí eu pensei em 3 questões. Né? Lógico que a gente não vai respondê-las, mas vamos tentar apenas pensar aqui um pouco. A primeira delas é de que maneira, as autoras negras contemporâneas DAI na Amazônia, né? Porque tem esse jogo DAI na Amazônia, estar inserido na Amazônia e fazer parte dessa Amazônia, escrever sobre a Amazônia, né? Rompe com a forma tradicional de escrita. Né? Então, de que maneira essas autoras contemporâneas que estão inseridas na Amazônia e que falam dessa Amazônia, escrevem essa Amazônia, pensam essa Amazônia, rompe com essa forma tradicional de escrita na literatura. A segunda, como a escrita de mulheres autoras na Amazônia, nesse contexto contemporâneo, tanto do século XX quanto do século XXI, provoca essa relação de cumplicidade com o leitor. Né? Como a escrita dessas mulheres leva esse leitor para esse lugar de cumplicidade, né? De reconhecimento, de entendimento, de se reconhecer naquela literatura. E, por fim, quais as temáticas que atravessam as produções literárias de mulheres negras na Amazônia contemporânea. Então, quais são as temáticas que atravessam essas escritas dessas mulheres negras, particularmente, porque aí eu faço um recorte de gênero e um recorte de raça, né? Aqui, nessa ideia de trabalhar somente com escritoras negras do século XX, século XXI. Então, são essas questões provocações que me levaram, né, à pesquisa, que estão me direcionando para as minhas pesquisas. E aí, meu ponto de partida né, pensando naquelas 3 questões, o ponto de partida é que, em primeiro lugar, a nossa historiografia, ou seja, a historiografia literária brasileira, vem passando nas últimas décadas, né, nos últimos anos, vamos dizer até no último século, por um vigoroso processo de revisão e redefinição. Né? Essa ideia de pensar que a historiografia, que antes era composta, né, por homens, que foi criada, pensada por homens brancos, homens do Sudeste brasileiro, né, que aí eu estou provocando mesmo essa ideia dessa nossa historiografia ter na sua gênese muitos homens, né, do Sudeste brasileiro, vem passando por esse momento de transformação. Não apenas no corpus, não apenas, né, nos objetos dessa literatura, dessa história, que constitui objeto de trabalho, que são as obras literárias, mas também nessa perspectiva dos próprios métodos, né, de pensar essa história literária, de entender essa história literária e de problematizar essa história literária, né? E também de entender que, se há uma revisão, se há uma redefinição dessa história, né, da literatura, há também uma mudança nos pressupostos teóricos, né, teórico-críticos. Então, há uma mudança, né, quem está pensando, quem está escrevendo, né, teorizando sobre essa historiografia literária. E aí eu trago para vocês, a partir desses 2 pontos aí de partida, né, a questão mesmo de como essa configuração, de como essa literatura contemporânea negra na e da Amazônia desse século XX e XXI, né?
E aí, a partir desse ponto de que há uma reconfiguração, né, nessa historiografia literária, né, essa literatura contemporânea escrita por mulheres, também há uma redefinição, há uma nova forma de escrever, né? Há novos formatos de escrita. E o principal elemento que nos leva para essa questão de entender que essa literatura negra de mulheres contemporânea, né, constrói um novo formato é principalmente questionando a própria noção de literatura, né? A ideia de que antes o que se pensava de literatura, de entender essa literatura apenas pelos gêneros literários, enfim, a própria noção de estética, a própria noção de linguagem, né, a própria noção do conceito de literatura é mudado, vem se mudando com a escrita dessas mulheres negras. A partir de quê? A partir desse olhar e desse questionamento dessa tradição masculina, né, patriarcal, que foi constituída essa nossa historiografia, né, e que essa escrita, de alguma forma, rompe com esse discurso colonial e hegemônico, né, de entender a literatura apenas por essa vertente, de compreender que a literatura ela é, né, muito ligada a essa literatura de Portugal, né, a literatura da Europa, e que nós aqui no Brasil produzimos literatura, né, e que essa literatura é uma literatura que também tem a sua tradição, que também tem né, a sua linguagem, que também tem a sua estética. E, nesse sentido, né, essa produção dessas mulheres vem legitimando, né, a partir daí, vem sendo legitimada pelo reconhecimento de que o relato de experiência de vida, e vamos ver, né, muito nas escritas das três mulheres, das três escritoras que eu vou apresentar daqui a pouco, né, esse relato de experiências é muito presente na escrita dela, né, que, de alguma forma, o relato de experiência é essa forma literária desse novo formato, né, dessa escrita literária dessas mulheres. E aí o uso da primeira pessoa ela é essencial para esse rompimento, né? E não só para o rompimento, e aí já respondendo um pouco aquelas perguntas que eu fiz inicial, né? A ideia da cumplicidade, como essa escrita dessas mulheres estão próximas, né? Constrói essa cumplicidade com o seu leitor. E a primeira pessoa é essa, né? Esse pronome, não só um pronome, mas é uma escrita que nos leva para esse lugar de cumplicidade, né? Que é uma habilidade específica, né, de quem faz esse relato de experiência, né, de quem escreve a escrevivência, que daqui a pouco eu vou falar um pouco desse conceito que foi cunhado pela Conceição Evaristo, muito bem lembrado pela Maria Eduarda, né, que é esse conceito que vai sustentar essa ideia de uma escrita, né, de si, de uma escrita de um relato de experiência, que é um recurso dessa escrita que interpela o leitor de forma própria, que revela, né? E que revela a escrita e que oculta também alguns episódios, né? Nessa escrita. E aí, pensando nessas questões, pensando nessa ideia, eu parto desses três elementos para entender essa escrita, dessa produção dessas escritoras negras contemporâneas. Primeiro, a escrita literária, que traz um novo formato, que traz uma nova forma, que questiona essa noção de literatura, que questiona essa tradição masculina e patriarcal, que rompe com esse discurso colonial, né? Então, é uma escrita que parte daí. Esse registro da memória, e aí a gente tem, por exemplo, a Eneida de Moraes, que é essa escritora paraense,
essa escritora negra da Amazônia, que tem um registro da memória muito forte, né? A memória da infância, a memória da adolescência, a memória da velhice. Então, a memória é esse lugar, né, esse lugar de registro e esse lugar da lembrança. E, por fim, essa ideia de ficção e não ficção, né? Porque quando eu digo que rompe com essa tradição literária, né, justamente essa ideia de que a literatura ela parte somente da ficção e não tem nada uma relação com a não ficção. E a escrita dessas mulheres negras brasileiras, e estendo para a Amazônia, é uma escrita que esse lugar da ficção e da não ficção se misturam, né? A esse lugar que essa fronteira, de alguma forma, ela existe e não existe, né? É uma escrita que uma escrita individual, mas também é uma escrita coletiva. É uma escrita que fala de si, mas é uma escrita que fala de nós. Então, é essa ideia, né, de romper com essa noção tradicional dessa literatura, né, que pauta dessa ideia universal. E aí, para entender um pouco que eu estou falando de que mulheres são essas, de que literatura contemporânea negra, eu trago o Azevedo, que é o Luiz Maurício Azevedo, nesse livro aqui, Estética e Raça, ensaio sobre a literatura negra, que ele vai nos apresentar um pouco desse conceito dessa literatura afro-brasileira, porque para alguns teóricos eles chamam de literatura afro-brasileiro e para outros chamam de literatura negro-brasileiro. Eu vou ficar com as duas nomenclaturas aqui, né? Então, o Azevedo ele vai dizer, né, já que eu parto daquele princípio de que a historiografia literária ela está sendo revisitada, a historiografia literária brasileira está sendo, né, revisitada e redefinida, e eu acho muito interessante, né, a metáfora da bússola que o Azevedo traz. Então, para ele, para o Azevedo, essa literatura, a literatura afro-brasileira, a literatura negra, ela se constrói a partir dessas experiências histórico-materiais da comunidade negra. É necessário centralizar o debate desta literatura no relacionamento com o cânone literário, com o cânone nacional, né? E isso é importantíssimo, porque a noção de literatura também parte da consagração desse cânone nacional. E para os escritores negros, eles não estão inseridos nesse cânone, eles não fazem parte de um cânone nacional. Pelo contrário, eles tensionam esse cânone nacional, né? Esse lugar consagrado dos escritores. E é interessante porque recentemente saiu uma lista na coluna, na Folha, né, um jornal que circula aqui no Brasil, e nessa lista, né, dos escritores e escritoras negras, escritores contemporâneos, a maioria são escritores negros e negras brasileiras, né? Temos Ana Maria Gonçalves, com Defeito de Cor, Itamar Vieira, né, com Torto Arado, temos Jefferson Tenório, com O Avesso da Pele, e assim por diante. Conceição Evaristo, né? Então, temos uma lista um pouco grande, né, com a sua maioria de escritores negros brasileiros, negros e negras. A partir dessa lista, né, a gente já começa a entender, né, que, de alguma forma, essa lista nos dá esse horizonte. Como o cenário brasileiro está vendo, como o cenário brasileiro está entendendo essa literatura negra, né, brasileira. E, a partir daí, quando se tem uma lista dessa, há esse entendimento de que esses escritores, eles, de alguma forma, vão fazer parte ou estão fazendo parte
grupo seleto, que é o cânone literário. E aí eu questiono, né? Esses escritores, eles não fazem parte desse cânone. Esses escritores, eles tensionam esse cânone literário, apesar de termos alguns escritores que, de alguma forma, fazem parte desse cânone, que o mais conhecido, né, mundialmente, que é o Machado de Assis, né, que por muito tempo foi considerado escritor branco, né, o próprio atestado de óbito está lá, a certidão de óbito, que era um escritor branco, né? E ele foi um escritor negro retinto, né? Não só o Machado de Assis, temos, né, o Cruz e Souza, temos o próprio polêmico e importante escritor contemporâneo, que é o Lima Barreto, né? Então, de alguma forma, esses escritores negros, eles já estão inseridos, né? A Maria Carolina de Jesus, que não faz parte desse cânone, mas de alguma forma são escritores que estão inseridos nesse cânone. Mas os escritores contemporâneos, eles questionam esse cânone justamente por entender que eles constroem esse lugar sagrado de não questionamento, né? De entender que são escritores que não podem ser questionados e tudo mais. Então, e aí é interessante porque ele diz, né, que o Azevedo vai dizer o seguinte, né, que todo cânone é uma bússola para a literatura de um país. Então, todo país tem os seus escritores consagrados, né? Mas, como ele brinca, toda bússola, né, uma hora quebra, uma hora precisa de uma regulagem. E é nesse sentido que os escritores, né, essa literatura negra, essa literatura afro-brasileira vem regulando. Por isso que eu inicio com o meu ponto de partida falando dessa historiografia que está sendo revisitada, que está sendo, né, redefinida, justamente por conta disso, né, por conta dessa bússola, né, que vem redefinindo, que foi preciso, né, dessa regulagem, para que não apenas aponte para uma única direção, para um único norte, né, como se fosse, como ele diz, para que não apontem o norte como se fosse o sul, enviando viajantes para onde eles já não necessitam ir. Então, ele acha fantástica essa citação dele, justamente por conta disso, né? Que essa escrita literária de mulheres, de homens negros, vem questionar esse cânone, vem bagunçar de alguma forma esse cânone, né? E vem mostrar uma outra direção para essa literatura nacional brasileira, né? Então, eu gosto muito dele, do Azevedo, por conta disso. Além dele, o Edmilson Pereira também, que é ensaísta, escritor, né? Ele também traz essa concepção também, né? De como a gente entender a escrita, a estética, a linguagem desses escritores negros e dessas escritoras negras brasileiras. E aí ele vem partindo de duas instâncias. A primeira é que ele vincula a escrita, e não dá para a gente desvincular a escrita, né, da experiência histórica e social do autor, né? Então, a escrita do autor negro e da autora negra, né, está muito inserida, muito vinculada a essa experiência histórica de escravidão, essa experiência histórica de abuso, essa experiência histórica de violência, né? O Brasil foi o último país, né, no mundo a abolir a escravidão, então a gente sabe disso, que é um país, né, que foi por muito tempo escravocrata. A segunda é a produção do texto como esse lugar de reflexão acerca da experiência, então por isso que eu falo que a escrita dessas mulheres parte dessa experiência de vida,
desse relato de vida, porque parte desse lugar de reflexão. Então, esse teórico ele vai entender isso, né, que esse sujeito, esse escritor está inserido nessa história, que é essa história de violência sofrida por esses indivíduos negros, que historicamente foram, né, os seus direitos foram violados pela escravidão, pela diáspora, né, pela violência de todo tipo, né, que impediram de ser esses escritores, esses sujeitos negros, de ser, de pensar e de existir no Brasil, né? Então, são esses aspectos que, de alguma forma, estão presentes nessa escrita literária de homens e de mulheres negros brasileiros. Então, com isso, ele diz que essa escrita, essa literatura negra e essa literatura afro-brasileira se constrói paralelamente a essa elaboração artística de uma reivindicação dos direitos sociais desses sujeitos negros. Então, é inerente à escrita dessas mulheres e desses homens, é inerente não ter violência. A violência sempre vai estar presente nas escritas da Carolina, na escrita da Conceição, na escrita de Eneida, na escrita de Paloma e na escrita de Roberta Tavares, que daqui a pouco eu vou falar dessas 3 escrituras, né, da Amazônia. E aí, para, né, continuar um pouco nessa ideia de legitimar esse conceito, de entender esse conceito, de talvez até sustentar essa ideia de que essa literatura negra ela não começa, e aí é interessante a gente também ter essa informação, que a nossa literatura negra brasileira ela não começa no século XX, né? Essa literatura negra brasileira ela começa no século XIX, porque temos, e não vou falar um pouco aqui, mas temos uma escritora chamada Maria Firmina dos Reis, que escreve um romance chamado Úrsula, que é o primeiro romance de fundação de uma escrita negra brasileira, negro-brasileira, né? Que é esse romance de fundação dessa literatura. Que, por curioso, entre aspas, né? Ela escreve Úrsula no mesmo ano, bem próximo, que José de Alencar escreve O Guarani. E que José de Alencar fica muito mais, né, conhecido e legitimado do que Maria Firmina dos Reis, porque é uma escritora negra, maranhense, do Nordeste do país, né? E é uma escritora que escreve o primeiro romance abolicionista do Brasil, né? Diferente do que os manuais nossos aqui do Brasil vão nos ensinar, que um dos romances abolicionistas é Escravizaura, né? do Bernardo Guimarães. Não, pelo contrário, né? A escritora negra Maria Firmino já a Úrsula é esse primeiro romance abolicionista, né? Que é o primeiro momento que você tem vozes dos escravizados, né? Vozes ali presentes. Ela dá vozes a esses escravizados numa narrativa, num romance. E aí Conceição Evaristo, né, já no século XXI, vai cunhar esse conceito de escrevivência, que é um conceito que nos ajuda a entender e a sustentar essa ideia de que essa escrita de mulheres parte desse relato de experiência, parte dessa reflexão social, histórica, né, desse escritor. E aí a Conceição vai dizer, é um conceito proposto por essa escritora Conceição Evaristo, que acompanha e guia as produções literárias das escritoras ou dos escritores negros, também da Amazônia, né? Então, a gente percebe também que a escrevivência está muito presente na escrita dessas escritoras, também do cenário amazônico. E é justamente o que é esse conceito, né, de escrevivência. É esse jogo de palavras, do escrever e do viver. Por isso, o meu título, Ser, Escrever e Viver, né? Pensar como essas escritoras
escrevem, como essas escritoras vivem, como é que essas escritoras estão inseridas nesse mundo literário, mundo social, mundo político e tudo mais. Ela propõe que mulheres negras contam suas próprias histórias que foram apagadas ao longo do tempo, ou seja, não mais os sujeitos negros não são mais objeto dessa escrita narrada, mas sim sujeitos dessa escrita literária. Eles constroem, né? E aí por isso que causa muita polêmica aqui no Brasil, né? Porque são escritores que partem dessa ideia, né, de uma escrita diferente daquela tradicional escrita literária que a gente tem com José de Alencar, temos, enfim, com esses infinitos escritores. Ainda continuando, Evaristo ela diz o seguinte: escrever é uma experiência coletiva, e a gente vai perceber isso também na escrita dessas mulheres, que a escrita dessas mulheres é uma escrita não só individual, mas que representa uma coletividade, né, que se relaciona com a nossa existência para o mundo vida. Um mundo que busco apreender para que eu possa, nele, me autoescrever. Né? A ideia do auto-escrever, ou seja, eu estou pensando, estou refletindo, mas estou escrevendo sobre mim. Mas com a justa compreensão de que a letra não é só minha. Então, isso é uma citação da Evaristo, que não é só da Evaristo, mas é de outras, da Maria Carolina de Jesus, da Maria Firmina dos Reis, e da Paloma, da Eneida e da Roberta Tavares. E aí eu já começo aqui, que justamente eu não quero me estender, porque eu quero que o Sidney também entre com essa parte um pouco mais prática, né, pedagógica. E aí eu trago a Eneida de Moraes, que é essa escritora que fez parte da minha tese. Ela nasce em Belém do Pará, né? A sua carreira literária iniciou nos jornais e revistas, nos quais publicou. Ela é muito mais conhecida pela sua escrita de crônica, e não, ela é muito mais cronista, né? Pouco tem poemas, mas ela é muito mais cronista do que romancista. Nesse período foi colaboradora de 2 revistas literárias no Pará, que é a Semana, de 1920, em que publicou poemas Orvalhos do Coração e Cartas Perdidas. E também a revista Guajarina, de 21, que também vai colaborar. Tem vários intelectuais paraenses que colaboraram com essa revista, como Peregrino Júnior, Abiguá Basto, Bruno de Menezes e Paulo de Oliveira. Né? Eneida, ela escreve o primeiro livro de poesia, chamado Terra Verde, de 29, que é editado por essa editora Livraria Globo, em Belém do Pará, né, que é escrita, ela escreve essa obra muito por essa influência que ela tem do Manuel Bandeira. Né? Manuel Bandeira vai ser um grande amigo que vai incentivá-la a escrever poemas. Né? Eu tenho a edição, né? Aliás, essa edição de Terra Verde não só tenho esse primeiro só digital. Mas, recentemente, o governo do estado do Pará, especificamente o parlamentar Edmilson Rodrigues, ele constitui uma verba, e, recentemente, um grupo de professores de Belém, né, publicaram pela editora Pacatatu o livro da Eneida, que é raro, se constituiu raro esse livro. Então, essa é a nova edição, Terra Verde versus Amazônicos. De um lado, você tem essa parte que é de livro de poemas, de outro, você tem o livro Cão da Madrugada, que é um livro de crônicas também, que já tinha se tornado um livro raro, né, no Brasil. Né? Além desse livro, Eneida também constrói esses 2 livros, escreve esses 2 livros, Aruanda, que é um livro de crônicas, e Banho de Cheiro, que é um livro que, na minha tese, eu trabalho os 2 livros,
que na minha tese eu chamo de relatos autobiográficos, né? Então, a gente tem aqui, eu tenho essas 2 edições, né, que são as primeiras edições, a de 57 e a de 62, só que na minha baguncinha aqui eu não consegui achar. Mas também editaram aqui, né, o livro também, Aruanda, né, por essa mesma editora, e o Banho de Cheiro aqui, né, pela mesma editora. Então, já não são livros raros, né? E tem essa edição, que foi a edição que o Sidney trabalhou, né? Que é essa edição aqui, que tem os 2 juntos, tanto Aruanda quanto Banho de Cheiro, que também foi um incentivo de 89, Lendo Pará, no governo do Estado. Então, são os livros também, é uma outra questão, né? Aqui no Pará, né? Nós não temos poucas livrarias, né? E também a questão das editoras. Então, essas escritoras negras, essas escritoras, elas, principalmente contemporâneas, elas se autofinanciam, elas escrevem seus livros e publicam seus livros. Então, elas se autofinanciam de alguma forma. Então, esses são os 2 livros dela, né? E aí eu trago só um fragmento de uma crônica para a gente entender o que eu falar lá, que eu falei lá logo no início, né? Que escrita é essa? Que vozes dissidentes são essas dessas mulheres negras amazônicas, né? E como essa escrita traz essa cumplicidade com o escritor. Então, de alguma forma, eu estou respondendo aqui, a partir do texto literário, as 3 perguntas. E aí ela traz aqui, que é uma crônica do livro Aruanda, a primeira crônica, né, chamada Azul e Branco, e ela perguntei, vejam, né, essa ideia da primeira pessoa, perguntei à minha mãe, sempre pronta a responder às minhas perguntas. Foi uma promessa. Seu pai andou mal, muito mal, quase morria, e sua avó fez uma promessa a Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré é, né, é a nossa padroeira de Belém, né? Tem o Círio de Nazaré, que é conhecido mundialmente, né? Se ele sarasse, se ele vivesse, você, que acabava de nascer, vestiria até os 15 anos somente vestidos azul claros e brancos. Então, tem até um curta, se jogar no Google, né? Tem um curta chamado Azul e Branco, que vai falar um pouco sobre essa crônica de Eneida. Então, a avó dela faz a promessa, né? E ela veste até os 15 anos somente vestidos azul, claros e brancos. E isso deixa a personagem, a narradora, a personagem muito irritada, porque ela quer vestir outras cores, mas não pode por conta dessa promessa. E aí ela continua. Sim, sim, recordo muito bem. Vestia apenas azul claro e branco. Veja, naquele primeiro fragmento, a narradora ela está, né, no momento da infância. Aqui ela já está no momento da velhice, porque ela está lembrando, a memória, vejam, há a memória aqui trabalhando. Sim, sim, recordo muito bem. Vesti apenas azul claro e branco. E de início, minha infância turbulenta e sadia não prestou nenhuma atenção ao fato. Um dia, naturalmente, uma outra menina, ou talvez a governanta, que ela vai ser, né, ela vai morar, vai ser levada, vai ser enviada para um internato no Rio de Janeiro, talvez a governanta, ou quem sabe, a professora, chamou-me ao conhecimento dessa prisão. Então, para a narradora, era uma prisão, né? Usar somente vestido azul e branco. Isso, naturalmente, deve ter acontecido no momento em que nascia a minha vaidade. Ou seja, esse questionamento, né, começa a partir do nascimento da sua adolescência, da sua transição da infância para a adolescência. Né? Então, vejam, há essa escrita, né, uma escrita que a memória é muito presente, a escrita em que há uma presença de uma experiência de vida, porque isso também acontece com a autora, né?
também não podemos fazer esse movimento de dizer que tudo que está escrito é a vida da autora, porque aqui também tem a ficção, né? Então, parte de uma elaboração da linguagem, parte de uma fabulação da linguagem, mas esse acontecimento também ocorre na vida da Eneida. Ela só usa até aos 15 anos azul e branco, né? E ela vai ser enviada para o internato no Rio de Janeiro, e essa ideia de uma escrita também que vai para esse lugar, né? De um confronto, né? De um lugar de uma memória. A outra escritora é a Paloma Franca Amorim, que já é contemporânea, a Eneida, não vou falar muito porque o Sidney vai se debruçar um pouco melhor. A Paloma Franca Amorim, ela é escritora já do século XXI, escritora paraense negra, é licenciada em artes cênicas pela Universidade de São Paulo, é pesquisadora de arte da cena, ilustradora, educadora, artista visual. Por isso que eu falo que é da e na Amazônia, né? Essas vozes dissidentes da e na Amazônia, porque são mulheres que nasceram na Amazônia, nasceram em Belém, mas foram para outro lugar, né? No caso, tanto da Eneida, que foi para o Rio de Janeiro, né? Quanto da Paloma, que foi para São Paulo, né? Então, elas escrevem uma literatura pensando sobre a Amazônia. Né? Que mais? Foi para a cidade de São Paulo, com 18 anos de idade, onde mora desde então. Integra alguns, né, núcleos artísticos, também foi colunista do jornal local, né, de Belém do Pará, O Liberal, durante 11 anos. E ela escreve um livro, né, que é esse aqui, cadê Jesus amado? Esse aqui, eu gosto de mostrar os livros, né? Eu preferia ter perdido o olho, né? A primeira edição foi de 2017, a segunda edição de 2021, né? E esse livro, por isso que tem aquela pergunta, né? Como as escritoras rompem com essa escrita tradicional, que esse livro há uma mistura de contos e crônicas. Há um momento que a gente acha que o texto literário é uma crônica, há um momento que a gente entende que esse texto é um conto, então a gente classifica de conto-crônica, né? E escreve esse romance, 8, né? Que é o seu primeiro romance, que teve a edição em 2021. E aí eu trago um fragmento também para a gente entender, né? Essa escrita, que ela é também coletiva, é uma escrita que parte também de uma violência. Veja, a violência lá da Eneida, quando ela diz é uma prisão vestir somente azul e branco, é uma violência com a sua vontade, né? Tem até um determinado momento da crônica, ela diz, mas por que a minha avó não usou a roupa se ela que fez a promessa, né? Porque ela tem que transferir essa responsabilidade para mim. Né? Em momento da crônica ela faz isso. E aí aqui a Paloma justamente é o título, né? É uma conto-crônica chamada Eu Preferia Ter Perdido o Olho, que é o título do livro, alguns fragmentos. Vivi, novamente, primeira pessoa, vivi 2 experiências de estupro. Na primeira, eu tinha 6 anos. Fui levada para um banheiro em uma festa de amigos de minha mãe pelo filho adolescente do casal. Guardei aquele segredo durante semanas, por vergonha. A ideia da cultura do estupro aqui. Quando resolvi contar, minha mãe prontamente foi falar com a mãe do rapaz que, ao ser questionado por ela, negou o ato. Passei por mentirosa. Minha mãe várias vezes deu a entender que acreditava ter sido o episódio fruto da minha imaginação, aquela ideia, né, de que a criança está inventando, né, não foi isso, né. Na mesma época, um vizinho com quem eu costumava brincar, jogou uma pedra no meu olho direito, que quase me deixou cega.
lembram-me, novamente a memória, lembram-me de quão desesperada minha mãe ficou. Dizia que ele poderia ter acabado com a minha vida. Vejam, né? A mãe se preocupou com o olho, né? Com a estética, e não se preocupou com aquele episódio do estupro. Um dia falei, e aquela vez que me levaram para o banheiro foi grave também. Ela respondeu, perder um olho é mais grave, esqueça essa história. E aí a narradora diz, eu preferia ter perdido um olho do que ter vivido a violência do estupro, né? Então, a violência está muito presente nas escritas dessas mulheres negras, né, contemporâneas. E aí eu trago mais uma, que é a Roberta Tavares, também uma escritora, né, jovem, poeta, historiadora, afro-amazônica, quilombola. Ela é quilombola das margens do Igarapé Cravo, do Rio Bujaru, autora de vários livros, de alguns livros, Lugar para se Morrer, também é também um poema, esse livro aqui, né? É um livro todo, né? Quando a gente pensa na materialidade do livro, é um livro todo artesanal, né? Que foi ela fez, ela e um amigo dela, né? Então, toda uma estética mesmo diferente. É uma organizadora do Sarau do Povo da Noite, né? Também coordena alguns grupos, e aí ela escreveu esse aqui que eu apresentei, né? Mas o primeiro dela é esse aqui, Mulheres de Fogo, né? A primeira edição de 2018 e a segunda 2023. E o segundo é esse aqui, que eu já apresentei para vocês, Lugar de se Morrer. A segunda edição já não é toda trabalhada, né, artesanalmente, né? É a segunda edição desse livro. E aí eu trago um poema, né? Um poema que está no livro Mulheres de Fogo. Não venho só, venho varando de quilombos, venho do ventre de mulheres que costuraram liberdades com retalhos. Trago comigo outras mulheres de peles pretas reluzentes como a noite, e costuraram com retalhos as alforrias reluzentes de outro tempo essas mulheres, e que tanto quanto a noite reluziam. Venho do ventre dessas mulheres que costuraram liberdade de retalhos, e só uma dessas costuras de insistentes liberdades de mulheres pretas reluzentes como a noite, e que tanto quanto a noite reluziam. Veja, é um poema, né, que não tem aquela forma tradicional, é um poema que, primeiro, venho varando, não venho só, a ideia da coletividade, né, a ideia de que ela não vem sozinha, a ideia da ancestralidade, aqui aí já vem muito nessa perspectiva de que a escrita negra contemporânea atravessa a ancestralidade, e conversa muito, ou seja, é uma escritora da Amazônia, é uma voz dissidente da Amazônia, mas é uma voz que dialoga com o nacional, né? Dialoga, por exemplo, com esse poema da Conceição Evaristo, que é uma escritora, né, brasileira, Vozes Mulheres. Então, a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha filha ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, a liberdade. Vejam, dialoga muito com o poema Não Venho Só, né?
O poema da Conceição vem dessa ancestralidade da bisavó, da avó dela e até chegar na filha, né? Da mesma forma, esse poema da Roberta Tavares, que são mulheres e que ela é uma dessas mulheres pretas reluzentes como a noite, né? Que insiste pela liberdade, que insiste em costurar essa liberdade dessas mulheres negras e que vem desse ventre dessas mulheres negras. Então, veja, também tem o mesmo diálogo, né, com aquele poema da Conceição Evaristo. E aí, já concluindo, para o Sidney entrar, que a gente vai até 11h30, eu já falei até demais. Não basta apenas opor-se à narrativa dominante colonial, né? Não basta apenas a gente se opor, né, à literatura negra. Urge escrever, produzir outras narrativas literárias, a fim de romper os limites pré-estabelecidos do cânone eurocêntrico e celebrar obras protagonizadas por sujeitos negros e afrodiaspóricos e diaspóricas, que a partir da fabulação, da criação, da literatura, escancarar problemas sociais como racismo, sexismo, a fome, a miséria, a exploração social, mas também explorar temáticas como afeto, carinho, amor, no plano da ficção literária. E aí eu termino com esse mosaico, mas antes desse mosaico, eu termino com essa frase aqui da Maria Firmina dos Reis: a mente ninguém pode escravizar. E aí tem aqui um mosaico, né, com várias escritoras negras da Amazônia, e eu estou chamando negras amazônidas, né? Temos aqui, além das escritoras negras, né, temos aqui, eu coloquei uma, que é a Márcia Cambeba, que é uma escritora indígena, né, que é um projeto que eu venho agora desenvolver, vou desenvolver em 2026, que é um projeto com escritoras, né, indígenas da Amazônia. E Márcia Cambeba é essa escritora, desculpa, né, é essa escritora contemporânea, né, indígena, que vem escrevendo na cena literária do Pará e na cena literária da Amazônia. Então, muito obrigada. Agora é com o Sidney. Obrigada, gente. Desculpa por falar demais. Obrigado, professora Edmara. É sempre um prazer, né, vê-la falar, a gente aprende muito. Eu sou um seu admirador, você sabe disso, né? E aprendi muito com você no mestrado da Unifespa, onde nos encontramos e onde nos conectamos através dessa grande escritora paraense, Eneida de Moraes, né? E foi através dessa conexão que desenvolvemos junto a minha dissertação, né, que você foi minha orientadora, né? Desenvolvemos um projeto a partir da crônica Companheira de Eneida de Moraes, né? E a partir disso surgiu a minha dissertação, né, que apresentei em junho deste ano. Graças a Deus fui aprovado. E agora eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que nós fizemos, né, nessa dissertação e que vai nos ajudar a compreender, né, com mais afinidade este material, né? Então, estão todos observando, né? Foi a minha dissertação do mestrado, que é o Letramentos Literários a partir da crônica Companheira de Eneida de Moraes, né? Então, a professora Edmara já deu uma pequena introdução de quem foi Eneida, né? Que foi essa importante escritora paraense, que conseguiu desenvolver amplamente, né, principalmente através de suas crônicas, né, esse olhar paraense diante da literatura. Porque até então, o nosso estado do Pará, né, de onde eu falo, é um lugar que os escritores não são bem reconhecidos nacionalmente, né? Então, através dessa escritora Eneida de Moraes, nós conseguimos amplamente né, desenvolvemos a literatura paraense. Então, eu vou passar aqui para vocês
Na sala de aula, que eu trabalho há 25 anos, né, em sala de aula, há uma certa inquietação, né, nossa parte de professores, visto que os nossos alunos atualmente, eu acho que não só no estado do Pará, mas em todo o Brasil, eles não gostam muito de ler obras literárias, né, visto por vários fatores, né, principalmente hoje devido a às grandes tecnologias, né, as redes sociais, nossos alunos têm se afastado cada vez mais da literatura, né? Então, este projeto, essa dissertação, surgiu dessa inquietação, né? E daí surgiu essa primeira pergunta: quais estratégias didáticas podem incentivar os estudantes à leitura do gênero crônica, né? Porque a Eneida foi uma grande cronista. Então, ao apresentarmos a escritora aos nossos alunos, nós começamos a questionar isso. De que forma a leitura da crônica companheira de Inês de Moraes pode contribuir para a formação de um leitor crítico, né? Sabemos que hoje, devido à literatura ser tratada como algo utilitário, a maior parte dos nossos alunos, eles não têm esse olhar crítico diante do texto literário, né? Uma vez que hoje as escolas do Brasil, a maior parte, trabalha de forma em que apenas apresentam a literatura de forma historiográfica, né? Não levando o aluno à reflexão, à análise. Então, daí surgiu essas duas perguntas, né, para a criação da dissertação e do projeto. Objetivo geral: promover o desenvolvimento do letramento literário entre os alunos do 9º ano do ensino fundamental da escola, né, em que eu trabalho, que é a Escola Luiz Ló, localizada aqui na cidade do Pacajá, no estado do Pará, buscando superar os desafios identificados no contexto escolar, especialmente relacionados ao processo de ensino-aprendizagem da arte literária. Então, diante desses desafios, né, que nos foi dado, e que a maior parte dos professores do nosso país enfrenta, nós nos achamos assim que deveríamos desenvolver um projeto e que levasse esse aluno a essa reflexão, né, essa análise crítica da obra literária. Uma vez que cada vez que os alunos avançam nas séries, eles vão se afastando da obra literária. No início, de acordo com a nossa pesquisa, quando os alunos começam a sua vida escolar nas séries iniciais, eles são apaixonados pela literatura. Quando os professores das séries primárias começam a ler para eles em voz alta na sala de aula, né, existe um gosto muito grande pela literatura, mas a partir do momento em que ele vai se avançando nas séries, ele vai se afastando cada vez mais. E quando chega no ensino médio, né, esse afastamento já é bastante amplo. Então, foi a partir daí que nós criamos esse projeto, né, para que nossos alunos tivessem mais o prazer da arte literária, né, e começassem a ler de forma crítica para que pudesse transformar a realidade em que viviam. E a partir daí surgiu os objetivos específicos, né, que eu vou ler apenas um, por causa do tempo, que é estimular uma análise crítica e uma compreensão histórica sobre a prisão em ditaduras, visto que a crônica companheira de Inês de Moraes, ela fala da ditadura da era Vargas, que aconteceu no nosso país, né? Que foi uma ditadura que, como todas as ditaduras, ela massacra os seus opositores, né? Então, nós buscamos isso, buscando conectar essa experiência ao estudo da crônica companheira de 1989, de Inês de Moraes, preparando os alunos para uma abordagem literária que interliga autoritarismo, resistência e contexto social. Então, a partir daí é que nós começamos a desenvolver esse projeto com os alunos do 9º ano, né? E esse projeto, que depois se transformou em uma dissertação, levar a principais objetivos, a justificativa era a conexão com a literatura, né? O desafio: os alunos do 9º ano apresentam dificuldade de leitura, escrita e interpretação. Qual é o impacto? Menor apreciação e engajamento com obras literárias, que eu falei agora há pouco. Políticas públicas, né? Problemática: carência de políticas públicas mais eficazes com a literatura e oportunidade de formação de professores. Qual é o efeito? Desigualdade de acesso à formação leitora, principalmente entre alunos de contextos socioeconômicos mais vulneráveis, perpetuando o ciclo de exclusão educacional. Tá? Então, assim, podemos observar que em nossas escolas públicas, onde eu atuo, né, existe essa demanda de falta de políticas públicas que incentivem nossos alunos a ler, a gostar da arte literária. Outro aspecto,
invisibilidade da literatura regional, né? A carência de autores regionais nas escolas. Apesar de estarmos no estado do Pará, em nossas bibliotecas existem pouquíssimos acervos relacionados a autores paraenses ou autores da Amazônia, né? Então, há um enfraquecimento da identidade cultural local onde nós vivemos, né? E a proposta de intervenção é trabalhar, né, promover, através da Crônicas Companheira de Inês de Moraes, como recurso pedagógico para a formação literária, né? Então, um dos aspectos que mais problematiza essa nossa situação é a questão das bibliotecas. Nós temos poucas bibliotecas e, atualmente, o governo do estado do Pará ele tem promovido a escassez desse ambiente, uma vez que quer transformar esse ambiente em salas de leitura, né? E, ao fazer isso, ele tira o bibliotecário do ambiente escolar, onde deveria, né, ter uma pessoa para ajudar os alunos a promover a arte literária. Na sala de leitura não é mais obrigatório o bibliotecário. Então, há cada vez uma escassez no ambiente de leitura nas escolas públicas do nosso estado. Então, o objeto de pesquisa foi, como a professora Edmara mostrou, o livro Aruanda, né, que nós retiramos. Aqui está aqui o livro, que a professora gosta sempre de mostrar o livro, né? Aqui o livro Aruanda, de Inês de Moraes, em que ela trabalha com várias crônicas, né, com os alunos. Aqui existem várias crônicas, é uma coletânea de crônicas, é o livro Aruanda e Banho de Cheiro. Em um livro só tem 2 coletâneas, né? E a Crônica Companheira de Eneida é um livro, né, retirado, é uma crônica retirada do livro Aruanda, né, esse livro foi a edição de 1989, né, em que se discute esse contexto histórico, social e emocional, né? E explorar o potencial da crônica como recurso para incentivar o letramento literário com os alunos do 9º ano de ensino fundamental. Então, nós promovemos isso. E Eneida, que foi essa escritora, né, paraense, ela nasceu em 1904 a 1971, escritora paraense, jornalista, ativista política e voz feminista de resistência durante a ditadura da era Vargas, né, que foi de 1930 a 1945. Então, ao trabalhar o próprio título do livro, Aruanda, é um termo afro, né, que Eneida relembra, né, na própria introdução do livro, que Aruanda lembra um país perfeito, né, e que os negros sonhavam em retornar para Aruanda, onde eles eram felizes e não na escravidão que o nosso país se encontrava, né? Então, veja bem, no próprio título do livro Aruanda, Eneida sempre trabalha com essa questão afro, né, de trazer essa discussão para a sociedade. Lembrando que Eneida é uma escritora de vanguarda, né? Ela apesar de ter nascido na década de 30 e ter enfrentado a ditadura militar, a ditadura Vargas, ela consegue, né, romper com alguns padrões, por ser a única mulher, né, do grupo de pessoas que era contra o governo, né? Então, ela sempre estava à frente do seu tempo. Por isso que essa escritora é tão fascinante para nós, professores, trabalhar com nossos alunos, né? Aqui tinha os pressupostos teóricos da nossa pesquisa, né, que eu não vou ler para não se estender muito tempo, e um pouco falando sobre a Eneida, né, que ela nasceu no Pará, igual a professora já disse, foi militante política, carnavalesca e pesquisadora, né? A grande pesquisadora Eunice Ferreira dos Santos, é uma pesquisadora paraense, ela disse que Eneida foi uma mulher que rompeu, ou pelo menos afrontou, os padrões instruídos ao papel feminino de sua época, transitando em redutos considerados masculinos, como a redação de jornais, a publicação de livros e as células partidárias. Então, mesmo na célula partidária, em que ela foi uma voz atuante, ela era única, né? Que eram lugares geralmente frequentados por homens. Então, ela consegue romper esses padrões, ela consegue furar a bolha, né, desses padrões. Então, ela publicou vários livros, como a professora falou, né, que eu não vou repetir para não ficar grande, e ela faleceu no Rio de Janeiro, no dia 27 de abril de 1971, aos 66 anos de idade. Treinei dessa mulher vibrante, né, da nossa cultura paraense, é uma escritora que consegue romper os padrões
e que consegue, foi aí que nós tentamos trabalhar com nossos alunos, né, essa pesquisa. Aqui tem a metodologia da nossa pesquisa, né, que é uma pesquisação, né, que usou método quantitativo e qualitativo, né, e como era a proposta, a metodologia, era através de círculo de leitura, né, e o valor da escuta. O círculo de leitura proposto por Cosson, que é um grande escritor brasileiro que se discute a literatura, e o valor da escuta por Banju, né, que é uma escritora argentina, né, e de 2012. E também esse projeto, ele está baseado na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum de nossas escolas públicas do país, e estão de acordo com essas habilidades de língua portuguesa, que foi a série que nós trabalhamos, que era o 9º ano do ensino fundamental. O contexto da pesquisa é uma escola que eu atuo há 25 anos, que é a Escola Luiz Ló, que é uma escola situada às margens da rodovia Transamazônica, né, no estado do Pará, e ela tem atualmente 700 alunos, né, e todo um corpo técnico de professores, né, agentes administrativos, funcionários, atuando de 37 funcionários ao todo. Né. Aqui são o sujeito da pesquisa, que eram alunos do 9º ano, era 20 alunos do 9º ano da série do turno matutino, né, e era 9 meninas e 11 meninos, que esse projeto foi aplicado no ano de 2024, tá? E finalizado em 2000 e apresentado, né, na defesa da dissertação em 2025. Estudantes com PCD, né, um com deficiência visual, um com transtorno autista, né, e faixa econômica, né, a predominância é de baixa renda, 65% dos participantes, né, filhos de servidores públicos, 10%, familiares de pecuaristas, 25%, né. Então, são esses os sujeitos da pesquisa. Na dissertação, o nome dos sujeitos foram substituídos por pessoas, por estudantes que foram desaparecidos na ditadura militar que houve no Brasil de 64 a 85. Então, por efeitos de questões éticas, né, o nome dos estudantes, por serem menor de idade, não podia ser mencionado na pesquisa. Então, nós tivemos a ideia, né, de substituir o nome desses alunos de pessoas desaparecidas. Então, pesquisamos 20 alunos, 20 estudantes que desapareceram durante a ditadura militar. Uma forma de homenageá-los, né, e para memorizar a vida desses alunos que desapareceram, nunca foram encontrados durante a ditadura militar no Brasil. Tá? Aqui são o perfil do nosso sujeito à pesquisa, né? A maioria revela que não gosta de ler, né? Outros têm, a maior parte não conhecia o gênero crônica, né? E revelavam também que não gostavam porque os pais também não liam para eles. Então, nós fizemos essa pesquisa com vários dados, né? Então, a partir daí, nós criamos a proposta de intervenção, né? Que existiam 4 grandes oficinas que eram subdivididas em vários encontros. Né, que o primeiro encontro era o despertar literário, e que incentivávamos os alunos a ter esse prazer pela literatura, e o encontro 2 era no Espaço de Inês de Moraes, o 3, uma visita às companheiras, e o 4, escrevendo cenas cotidianas. Então, partíamos, né, de uma apresentação do gênero crônica, passando por conhecimento da escritora Inês de Moraes, sempre baseando nas teorias de Hildo Cosson e de Cecília Banju, né? Uma visita às companheiras, escrevendo cenas cotidianas. A partir daí foi criado o projeto. Aqui tem a descrição de todos os encontros, né? Que o primeiro encontro, assistimos o documentário Torre das Donzelas, e que mostra a ditadura militar no Brasil, que dialoga com a ditadura da Era Vargas, né? Então, nós mostramos esse encontro. Aqui tem os momentos que os alunos, né, fazendo as oficinas, né? Aqui tem todos os encontros, tá, pessoal? O encontro 2, nos páginas de morar, a descrição de todos os encontros, as horas-aulas que eram distribuídos eles, né? Eles foram aplicados durante 3 meses na escola Aloysio Ló, né? E aqui o encontro 3 começa as produções dos próprios alunos. Essa é uma oficina muito interessante, porque nós propomos que os alunos escrevessem bilhete para as pessoas da crônica Companheiras, de Inês de Moraes. Então, eles dialogavam, né, de forma da verossimilhança, né, com as personagens da crônica. Então, eles escreviam
bilhete de apoio a essas personagens, né? Dizendo para elas nunca desistir, porque a crônica Companheiras, ela mostra como eram essas 25 mulheres que foram presas durante a ditadura Vargas, né? Como era o dia a dia dessas mulheres, o que elas sofriam. Então, os alunos se compadeciam, né, com a situação delas, porque igual a professora disse, uma história de violência, né, que, retornando o que a professora falou anteriormente. Então, eles escreviam cartas de apoio, bilhete de apoio a esses estudantes. Tá? Depois tem o encontro 4, que era escrevendo cenas cotidianas, em que os alunos começaram a produção de crônicas. Né? Eles faziam crônicas e, baseada na crônica Companheiras, eles escreviam suas próprias crônicas. Né? E esse trabalho foi demorado, porque existe como é que fala? A correção, eles tinham que produzir, tornar a refazer novamente, é um trabalho de meses, né? Esse trabalho aqui da produção de crônicas. E, por último, e não menos importante, tínhamos aqui aqui uma produção da crônica que uma aluna fez, que foi muito interessante, que ela fala assim, o último sorriso de Eneida, em que ela como narradora, ela observa a Eneida de Moraes na velhice, e ela fala que a Eneida, ela, mesmo de tanta luta, de tanto sofrimento, ela ainda continua com o olhar firme, né, diante do mundo, e que ela observa hoje que valeu a pena ela ter lutado, porque hoje o nosso país é um país democrático, né, apesar de, nos últimos anos, existir uma corrente, né, que quer que nosso país se transforme em um país ditatorial, né, existe esse confronto em nossa sociedade. Então, essa aluna ela conseguiu, de forma bem emotiva, nos lembrar dessa importância. Então, para nós, como aplicadores do projeto, foi um momento de suma importância. Aqui, por último, temos a peça teatral, né, que também fazia parte do nosso projeto. Foi de suma importância desenvolver o letramento literário, porque os nossos alunos, eles começaram a ver a sociedade de forma mais crítica, né, a observar o mundo em que eles vivem de forma mais crítica, porque a arte literária, ela serve também para isso, né? Além da estética, além de tudo, ela serve também para desenvolver a criticidade dos nossos alunos. Então, levando em consideração a sociedade que vivemos, as escolas públicas do nosso país, nós observamos isso, né? Que precisamos urgentemente transformar as nossas aulas de literatura. Nossas aulas de literatura não pode ser mais aquela aula monótona em que só estuda os períodos literários. Né? É preciso que que avançamos, que vamos além dessa questão. Né? É preciso que a arte literária transforme a realidade dos alunos e que eles, né, como sujeitos de sua própria vida, consigam ser mais críticos e transformar as suas vidas e a sociedade em que vivem. Então é isso, pessoal, o nosso projeto. Eu agradeço muito pelo convite da equipe, a professora Edmara, que confia no meu trabalho e que possamos desenvolver muitos trabalhos ao longo, né, da nossa vida acadêmica. Muito obrigado e é isso. Então, aplausos. Muitíssimo obrigado. Acho que estamos todos, de certa maneira, conectados, né, com essa proposta e com a reflexão. E eu abro espaço, né, para perguntas, para debate, dúvidas, né? Eu sei que já estamos na hora, mas acho que a gente pode passar mais um pouquinho, né, para poder compartilhar, bem? Eu posso começar, porque eu trabalho muito com a crônica, meu projeto de doutorado está em andamento, né? É a produção de crônica na formação de professores de português aqui na Argentina, por isso que eu compartilhei meu portal ali. E a gente também, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra que não sei se eu sou brasileiro, mas morando muito tempo aqui, não sei se já está lá no português, se está, de repente, aquela noção do gênero, a gente enfrasca, né? Enfrasca ela, coloca dentro de um frasco, né? A crônica é isso, a crônica é aquilo, e a gente, como estudioso, né? Começa a ler, estudar, né? E sempre aparece algo que né? Narrar para fazer pensar, né? Que a crônica não pode deixar de fazer pensar, né? Mas aí
o conto também, né? Ele também, intencionalmente ou não, nos permite uma reflexão, né? E, bom, então essa questão da transgressão, que eu achei, né, que a Edmara também nos resgatou essa noção a partir desses prismas todos, né? Que é a transgressão de poder ser livre, né? Outra questão é a própria palavra liberdade, como ela não é essa liberdade que nós escutamos diariamente na Argentina, né? É uma outra liberdade, né? Porque não é essa liberdade que avança, né? Que nós escutamos aqui, é outra liberdade, né? Então, como também essa apropriação a partir dessas vozes que estão deixando de ser apagadas, né? Felizmente pelos trabalhos de vocês, de nós que também no dia a dia levamos para a nossa sala de aula, né? Então, a minha pergunta, esse é um comentário, né? Mas a minha pergunta vai por esse lado. Como, né? Talvez para o Sidney, né? Como esse trabalho aí no chão, né? Na sala de aula, né? Com esses estudantes, né? Como é isso de poder, né? Conscientizar que tem que fazer pensar, né? Porque você fez as duas coisas, a leitura crítica, mas também a produção, né, de textos. Então, como foi essa questão de levar os alunos a fazer pensar? Porque eu, pela primeira vez, desde 2011, pela primeira vez, não vou ter produção de crônica. Apenas vamos ficar na leitura, porque da parte há como um impasse de passar a produção, né? Então, isso foi como... bom, essa é uma questão. E a outra, né, Edmar, agradecer demais essas vozes que eu comentei, então, que às vezes a gente também vai colocando só cronista é isso, é isso, é isso. Quem é o cronista, né? Mas esse nosso Brasil, né, que você sempre fala, aqui no Brasil, né? Esse nosso Brasil tão imenso, né? E um Brasil que durou de 1500 até 2002, foi um Brasil governado por uma elite branca escravocrata, né? E essa memória escravocrata. Então, como a crônica, né? Ela vai mostrando essa época e que não está, às vezes, nesse cânon, né? Porque tem gente que não quer que esteja, né? Então, bom, tudo isso também tem a ver com essa aposta forte da APP atualmente, que é ensinar português em viés de PLIR, ou seja, português como língua para integração regional. Então, nós estamos com um projeto e vamos visitar várias cidades da Argentina com esse programa, bem? Então, quero agradecer muito, porque há uma grande confluência aí, bem? Muito obrigado. E passo a palavra para o Sidney, se quiser comentar. Professor Richard. Então, assim, não foi fácil trabalhar esse gênero, né, com meus alunos, principalmente porque a crônica companheira de Inês de Moraes, ela fala justamente disso. Ela fala da questão da ditadura, né, de conflitos e de violência. Então, ao levar esse gênero para a sala de aula e essa crônica, a própria direção e o corpo técnico da escola, os coordenadores, eles ficaram receosos, né, de trabalhar esse gênero, porque nós vivemos em uma sociedade, aqui no Pacajá, no estado do Pará, em que a maior parte dos pais dos alunos, eles são de extrema-direita. Então, foi um peso, né, um peso muito grande trabalhar esse gênero, e esta crônica, principalmente, porque ela reflete sobre isso, sobre a questão de como as pessoas que estão no poder, elas esmagam aquelas pessoas que querem se opor a esse poder. Então, principalmente mulheres, né, mulheres que, na visão dessas pessoas, dessas ideologias, são apenas donas do lar, né? Elas não têm voz, essa mulher não tem voz. Então, a maior parte das pessoas que participaram, o sujeito da pesquisa, que também eram meninas, né, de 14 a 15 anos, elas também se perguntavam, né, eu tenho também direito, né, assim como, então, assim, foi muito trabalhoso e foi uma linha muito tênue, né, que a gente tinha que ter muito cuidado
para que... É claro que houve reclamações de pais, né, que não queriam, mas com cuidado que a direção teve, com os coordenadores, com essa conversa, e comigo também, eles foram aceitando aos poucos, né, mas com bastante restrições, né. E quando os alunos começaram as produções, que começou a revelar realmente o que eles entendiam e o que eles começaram a compreender, que a coisa ficou mais pesada, né? Que começou os alunos começaram a questionar seus próprios pais. Então, que muitos acreditavam que não houve nem ditadura no Brasil, que no nosso país nunca houve ditadura militar. Então, é esse conflito. E a gente que está na escola pública, né, com todas as problemáticas que existem, foi um desafio muito grande trabalhar com essa crônica. Mas eu tinha uma grande força da professora Edmara, dos meus colegas de trabalho, que falavam assim, não, continua, né, que você vai ter bons frutos. Então, foi um privilégio. A sua tese já foi publicada? Ainda não. Ainda não. Bom, ainda não. Assim que tiver sido publicado, que for publicada, né, se você puder mandar o link para a gente ler, né? Agradeço demais. Eu imagino, né, toda a peripécia, né, para poder levar adiante esse projeto, né, adiante dessa realidade aí. E já vou dar a palavra, mas como eu amo a crônica, né, eu acho que a crônica entrou aqui, né, não dá para deixar de lado, mas retomando a fala da professora Edmara, uma das perguntas era como a escrita de mulheres autoras, né, da e na Amazônia, no contexto contemporâneo, provoca uma relação de cumplicidade com o leitor. Né, e eu tenho quase já, assim, assumido essa ideia a partir das minhas leituras, né, que crônica sem cumplicidade não existe, né, mas quais são as estratégias, né, que nós usamos para construir essa cumplicidade, né? Eu não sei se você poderia, Edmara, aprofundar um pouquinho, né, a partir da literatura e não só circunscrito à crônica, o que é essa cumplicidade, né? Você mostrou em toda a palestra, né, mas aqui é uma cumplicidade com, né, com muitas situações, né, das mulheres negras, indígenas, né, também, né, e também eu acho que levaria a gente a pensar também que isso pode ser pensado para outras cumplicidades, para outras etnias, né, também. Bom, não sei se fica mais ou menos clara a pergunta. Sim, sim, professor. Mas aí a ideia, né, quando eu trago essa pergunta, né, eu trouxe essa pergunta da cumplicidade, partindo muito dos textos, né, dos textos que eu apresentei. E uma questão que eu observo nos textos dessas mulheres é a questão da primeira pessoa, não só da primeira pessoa, né, mas também das próprias temáticas. Né? A gente observa que são, como diz o próprio Edmilson Pereira, né, são escritas que parte dessa questão social, parte dessa questão histórica, desses direitos que foram violados, né, desses direitos que foram retirados. Então, parte dessa concepção, então eu parto dessa ideia, né, dessa concepção, e aí eu vou nos textos literários dessas mulheres, e a partir dos textos literários que eles vão nos revelando, né, essa questão dessa cumplicidade, e também parto de mim, enquanto mulher que sofro numa sociedade patriarcal, né, uma mulher que sofre numa sociedade machista, historicamente patriarcal, historicamente machista, e como essas histórias, né, essas narrativas que são contadas nesses textos de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres periféricas, né, de mulheres que estão nessa margem, né, dessa sociedade, né, como elas vão dialogar. Por exemplo, o conto conto crônica da Paloma, essa ideia do estupro, né, da violência do estupro, da cultura do estupro, que é muito marcada aqui na nossa sociedade, a questão da gente, é culpa da mulher, tanto que a mãe vai dizer, eu preferia você ter perdido, quando ela diz, né, a narradora, eu preferia ter perdido um olho do que ter
né, sido estuprada, porque essa questão, a roupa que você está, o short curtinho, né, a roupa que você usa, provoca os homens, enfim. Então, partindo de toda essa violência, né, que nossos corpos estão visto por esta sociedade. Então, partindo daí, eu olho para esses textos literários, né, enquanto escritos, enquanto não só literatura, mas essa escrita, né, que como diz a Conceição, é um escrever viver, né? É um escrever dessa experiência, é um escrever que você sente, por isso o título, Ser, Pensar, Viver e Escrever nesse lugar de mulher, né? Nesse lugar não só brasileiro, mas nesse lugar de mulher negra, amazônica, que está aqui num lugar. Então, partindo dessas concepções que eu olho para esse texto literário, enquanto leitora desses textos literários, também me identifico, né? Também crio essa cumplicidade, não só pela questão estética, né, pela linguagem, que é a primeira pessoa e tal, mas por conta dessas temáticas que me atravessam, né, e que atravessam as mulheres de uma maneira geral. Então, essa cumplicidade, né, de olhar para esse texto, de entender esse texto e de me ver nesses textos a partir de várias situações que essas mulheres nos representam a partir da escrita literária. Eu acho, não sei se eu respondi, mas é um pouco por aí que sim, totalmente assim. Que eu entendo esses textos literários, que eu, não só como pesquisadora, mas como também, porque tem isso, né? O pesquisador tem que se afastar do seu objeto, mas é um pensamento eurocêntrico, pensamento colonial. Hoje, essas fronteiras elas estão sendo quebradas de alguma forma, né? E eu até acrescento que a escrita acadêmica ela passa por uma reformulação quando essa escrita acadêmica também se mistura de alguma forma com essa escrita vivência, né? Então, muitos dos meus alunos, dos meus orientandos, né, de homens e mulheres negras que escrevem as suas dissertações, os seus trabalhos de conclusões, suas monografias, eles muito encontram esse lugar e dialogam com esse lugar e até esse lugar de cumplicidade quando eles olham para essa escrita da Conceição, olham para essa escrita, né, da Paloma, da Roberta Tavares e de mais autoras, e se enxergam nesse lugar. E aí esse lugar de escrita acadêmica com esse lugar de escrita vivência, né, eles se complementam. E aí é muito mais fácil, eu acredito, né, eu vejo que há uma escrita muito fluente desses alunos quando eles olham, eles pensam e entendem esse texto, não só como texto literário, mas como texto vivido, texto vivência, como diz Conceição. Eu acho que eu respondi um pouquinho. Respondeu. Muito obrigado. Não sei se temos mais algumas perguntas, comentários. Acho que é o avançar da hora. Então, pelo horário. Mas, bom, então finalizamos aqui, né, o nosso primeiro encontro, esse primeiro passinho, né, de trabalho com a Mary Jane quer falar. Ó. Vamos lá, Mary. Olá, peço desculpa, eu entrei no finalzinho, mas entrei. Eu estava dando aula, por isso que eu não pude assistir. Eu trabalho também em uma faculdade aqui na Argentina, como o Richard, e eu tenho uma vontade imensa de colocar algo também, assim como crônicas, né? Porque eu tenho umas matérias interessantes, que é a produção escrita 1 no professorado de português aqui e língua 7. E eu estou agora também fazendo com que os alunos escrevam crônicas. Eu tenho muita vontade de adquirir o material de vocês e fazer um contato, porque seria muito interessante. E eu sou do Amazonas. Sou lá de Manaus, eu sou amazônica. Olha só, né? Bom, e as crônicas nossas de 2023 foram lidas por estudantes da Universidade do Pará também. Então, tem uma voz ali, né? Pelo menos a voz da materialização, né, em áudio foi feita por estudantes da Universidade do Pará também. Então, alguma conexão está tendo, né? Pois é, gente, eu tenho uma vontade imensa de ter um contato com vocês e fazer algo aqui também na faculdade, sabe?
Depois eu vou falar com o Richard para pegar o contato e ver o material que eu perdi, né? Porque eu peguei o finalzinho. Mas ficou gravado, né? Depois Ficou você gravado? pode Que ver. legal. Assim que, ó, só parabéns para vocês, obrigada, Richard, por essa oportunidade, né, da gente ter esse contato com vocês e transformar a educação, né? Fazer algo bonito, lindo com a literatura, com a crônica, com tudo isso, tá? Muito obrigada. Bem. Obrigada, professora. E o trabalho do Sidney, eu já falei para ele, vamos publicar o trabalho pedagógico, né? A proposta pedagógica, a banca até deu essa sugestão da gente publicar, né? E aí ele está ainda me devendo isso, né, Sidney? É verdade, vamos ficar esperando aqui. Bem? Isso, obrigada. Não sei se eu já posso encerrar aqui, professor. Isso. Bom, finalizamos então, né, o primeiro encontro, o minicurso da APP, e convidamos, né, a participar do próximo, dia 26, com o professor Suéder. Muito obrigado, então, pela participação, e a vocês, né, Edmara e Sidney, pela valiosa contribuição.